Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje eu já vou começar fazendo aquele vídeo muito bacana, trazendo aquela coisa super legal para vocês. Estamos brilhando hoje, tô bancando o Edward Cullen e eu queria trazer para vocês uma coisa interessantíssima, uma série maravilhosa que eu gostei muito, eu fiquei muito feliz com ela, principalmente pela representatividade. Então, sem mais delongas, sem enrolar demais, eu adoro essa frase, sem mais delongas. Sem enrolar demais, já trazendo as informações que são importantes para vocês, meu nome é Ivan, bem-vindos ao Duetos. A semana inteira eu passei estudando, eu passei muita coisa para vocês, vídeos, hoje vai ter um vídeo às 18 horas, então estou estudando muito para poder trazer conteúdo. E eu fiz as duas últimas séries assim, eu assisti detalhe, voltei, eu passei literalmente a madrugada inteira assistindo alguns episódios. Não necessariamente assisti a série inteira, não quis passar por essa tristeza. É aquela série que eu tô levando um tempinho para poder assistir, para absorver toda a informação que vem junto com essa série. E eu fiquei muito feliz com a série. A série é muito boa, porque ela fala de um assunto que eu gosto, um assunto que fez muito sucesso. Quem escuta aí falar de piratas e vê sobre, já pensa na hora, Piratas do Caribe, Jack Sparrow, a gente lembra de situações que aconteceram com ele, na realidade, não só com Jack Sparrow, mas com o próprio Johnny Depp, que foi uma reviravolta na situação e fez muitas pessoas perceberem sobre o quão é complicado você tirar o que a gente chama de conclusões precipitadas. E esse vídeo vai ser polêmico justamente na seguinte questão, de conclusões precipitadas e situações polêmicas do dia a dia. Vocês já sabem qual a série que eu vou falar, porque está escrito aqui embaixo, que é o Black Sail, acho que é Sail que pronuncia, Seal, alguma coisa assim, da Netflix. Agora a pronúncia não vai dar muito certo, mas um pequeno detalhe sobre essa série é que eu vou falar sobre assuntos polêmicos que envolvem essa série e que são assuntos considerados polêmicos que não deveriam ser. A início de conversa, voltando ao assunto lá do Johnny Depp, ele foi acusado, né, de agredir a esposa e ele quase perdeu o cargo lá como Grindelwald no Harry Potter. A J.K. foi super, reclamaram bastante dela, porque ela quis manter. A gente pegou o ator assim, destruiu com ele. A gente assim, né? Eu não cheguei a comentar nada, mas do público geral não ficou muito feliz com a situação. Eu também não fiquei muito feliz com a situação, mas eu preferi não entrar na internet e comentar nada a esse respeito. Só que a gente chegou a informações importantes, né? Percebemos depois de um determinado tempo que tinha algumas acusações de vizinhos, na realidade não era nem contra ele, era contra a esposa. E fomos descobrir depois que no fim das contas, quem estava sendo agredido não era a esposa, era ele. E isso me faz pensar uma coisa que é muito importante quando a gente, como ser humano, né? Eu, ser humano, eu entendo determinadas situações, eu julgo determinadas situações e elas não são bem como nós vemos. E é interessante a gente parar para poder analisar que todo ser humano ele tem o direito e dever, né? Ele tem as responsabilidades. E que tem determinados crimes, né, considerados hediondos, tem determinados crimes que não tem que ter conversa. Muito não. Que é isso mesmo. Só que isso é um pouco complicado. Eu tive aula de. Antes de entrar na série, explicar o porquê, vocês vão entender, tá, gente? Não é enrolando, não. Eu tive aula de direito na faculdade. Eu não fiz direito, mas eu tive aula de direito na faculdade. E uma das coisas que ficou muito esclarecido nesse fato do direito é que algumas coisas elas não precisam ser meio que provadas. É só se tiver escrito, ele é interpretativo. Então, muito do direito ele deixa esse espaço em aberto para que as pessoas possam fazer qualquer coisa. E eu vou usar o exemplo de novo do Johnny Depp, que eu vou falar de uma série de piratas, e ele ficou super conhecido como Jack Sparrow. Que foi colocado, ele denunciou, todo mundo já caiu matando, porque ele é agressor de mulher, porque tá errado, e tá errado mesmo.
De maneira nenhuma eu tô colocando que tá certo. A agressão, qualquer que seja, ela é crime. E contra a mulher é uma coisa extremamente complicada no Brasil, porque acontece com uma grande frequência, e na grande maioria das vezes dentro de casa. Isso é um horror, isso é horrível. Eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhas pequenas, e eu não consigo nem imaginar como que seria chegar para mim falando que minha sobrinha sofreu alguma coisa em casa, minha irmã sofreu alguma coisa em casa, algum abuso dentro da própria família. Eu ficaria muito revoltado com isso. Mas a facilidade que a gente tem de julgar me incomoda. Então não estou falando que isso não existe. Mas é igual o negócio do Johnny Depp. Todo mundo, se as pessoas encontrassem com ele na rua, era perigoso bater. E foi descobrir depois que quem sofria a acusação era ele. No fim das contas, ele simplesmente não fazia nada. E ele não fez. Isso abre pra gente preocupações. Eu passei por uma situação muito difícil uma vez, que eu tava com alguns amigos. Eu saí com alguns amigos e tinha uma menina chorando. A gente foi descobrir o que era. E eu conversei com ela tinha falado que tipo, o cara tinha tentado forçá-la a uma situação. Eu coloco que o vídeo ele não é para criança e às vezes eu não tenho certeza se todo mundo que assiste meu vídeo não é criança, então não vou usar determinadas palavras aqui, tá? Não, eu não vou ser tão direto. Mas o cara tentou forçar ela a uma determinada ação e eu tava conversando com a menina, depois de um tempo eu consegui, porque a situação era estranha, eu tava chorando muito. E a gente procurou saber o que que era, eu fiquei preocupado, alguns amigos chegando e sempre naquele cuidado, como somos homens, né? A gente não queria chegar perto a ponto de a menina que tá chorando, que pode ter acontecido alguma coisa, a gente ainda pressionar uma ação que vai deixar ela mais triste ainda, que vai deixar ela incomodada. A gente vou dar um pulinho aqui do lado só para pegar água, para poder continuar o vídeo, senão eu não vou conseguir falar, tá bom? Vocês não vão nem reparar o tempo que esse pulinho gastou, porque eu vou editar o vídeo e eu vou tirar o tempo que eu fiquei fora, para não ficar aquela coisa chata para vocês. Dá uma bebida de água aqui rápida. Então, assim, depois de conversar com ela contou que eu tinha passado por uma situação de forçado ela a algo e ela tava muito nervosa. E ela ficou muito nervosa. Quando eu olhei em volta, tinha uns 20 caras em volta da gente. Tinha muita gente. Eu contei assim por alto, tinha uns 20. E tava muito pressão, aquela coisa, nós vamos pegar o cara, nós vamos pegar o cara, nós vamos pegar o cara, e a menina tá chorando. E a minha reação na hora foi assim, tipo, gente, não, ninguém vai fazer nada não, velho. Peraí, a menina tá nervosa, para de falar. Deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu falar o que foi, quem que é, o que que houve. Até que nesse fato o cara acabou percebendo que tava juntando muita gente e ele foi embora. Só que o que eu percebi na galera que tava em volta foi uma situação um pouco tensa. Porque tinha gente que nem sabia o que estava acontecendo. Era a situação de se ela apontasse para um cara aleatório até explicar que não era aquela pessoa que tinha agredido, que não era aquela pessoa que tinha feito alguma coisa, alguém tinha sido surrado na rua. Isso me preocupa. Agora vamos ao Black Sails, porque tem mais ou menos, deixa eu só conferir o tempo, uns 8 minutos que eu estou falando sobre questões que são preocupantes, que a gente tem que levar em consideração, que tem que ser falada. E Black Sails ele faz isso muito bem. Nós temos uma série pirata. Aí a gente já imagina canhões, piratas e afins. E ela tem uma representatividade muito boa. No primeiro episódio, ela já mostra uma cena LGBTQ+. Se eu não me engano, a sigla inteira é essa. Se eu tiver errado, me desculpem, tá? Vocês escrevem embaixo. Se for errado, me fala qual que é certinho. Eles têm essa cena, eles mostram a representatividade feminina muito boa. Tem mulher na série que põe um no lugar deles mesmo. Chega e fala, não, vocês têm que fazer de jeito e eu não vou aceitar e pronto. Então a série é uma série de pirata. Ela fala sobre a época da Inglaterra, se eu não me engano é na Inglaterra, que estava sofrendo na mão dos piratas e tinha a cidade de Nassau, que é a capital de Bahamas, ainda existe a cidade. E para todo mundo que estudou ou procurou alguma coisa sobre pirataria,
você acha a cidade de Nassau, historicamente, como sendo uma cidade de piratas. Aí tem todas as lendas por trás. Então a série ela apresenta representatividade feminina com mulheres fortes, mulheres poderosas, sem aquela babaquice de todas as atitudes de mulher forte sendo tomada porque um homem chegou e falou, vai, você consegue. Tem muito homem na série tentando fazer a mulher mudar de opinião e ela não. Ela é forte. Eu decorei o nome do Capitão Flint, que é o personagem principal. Eu não decorei o nome das mulheres da série, agora fugiu. Mas desde as personagens principais, né, mesmo, daquelas que têm ênfase na série, elas falam sobre isso. Elas são muito fortes. Então, assim, representatividade feminina, show. Na primeira cena, duas dessas mulheres têm uma cena entre as duas que tem a representatividade do LGBTQ+. E você fica assim, nossa, em menos de um episódio já tem representação do feminismo, né, de mulheres fortes, realmente fortes, garantidas como fortes, e tem uma representação LGBTQ+. Eu fiquei assim, nossa, incrível. Continuei assistindo. Aí começou a falar da escravidão e eu fiquei assim, nossa, vai falar de novo, né? Mostrar o lado do de quem cometeu a escravidão. É como se fosse assim, o lado do branco na história. E como que ele tratava o negro, aquela coisa toda. E não, a série ela já apresenta também um cara que é extremamente importante, que ele é um negro. E ele fala com a menina, ele ensina ela, ele dá ideias, ele mostra a importância dele. Acontece uma coisa meio chata lá, que ele vai parar no navio negreiro, aí mostra uma outra realidade. Só que mais pra frente, momento spoiler daqui pra frente, a série mostra a representação da escravidão pelo olhar do negro. Então é uma representatividade, inclusive, em cima da escravidão. Só nisso aí a gente tem o feminismo, o LGBTQ+, a escravidão, né, que é pelo olhar do negro, né, a representação afrodescendente, para de falar negro, o afrodescendente mesmo na série, que eu achei muito interessante. E o mais incrível é quando você descobre que o próprio Capitão Flint, é isso. Ele é parte da representatividade LGBTQ+, na série. Então você fica assim, eu fiquei impressionado. Porque eu fiquei assim, nossa, a série é muito boa, ela tem um enredo muito bom, ela tem cenas de luta maravilhosas, a construção de personagens é incrível, mas é uma série que fala sobre racismo, feminismo, LGBTQ+, fala sobre estupro, porque tem uma cena que a menina realmente é forçada a algo. E assim, eu explodiu minha cabeça. Eu fiquei, você para de prestar atenção no assunto pirata da coisa. Você para de ligar para eles no mar, você para de ligar para eles nas lutas e começa a perceber o desenvolvimento de cada personagem, a ira por detrás de cada personagem, a história. Isso é muito bom. Eu achei muito legal quando você dá àquele que sofre o preconceito, né, dá àquele que sofre a força para falar sobre aquilo. Você percebe que é um preconceito falado pelos olhos de quem sofre o preconceito. Por exemplo, a menina que sofre lá o abuso sexual na série, ela é uma prostituta na série. E é a maneira como é demonstrado, isso é interessante. Por quê? Não é porque uma pessoa ganha dinheiro com isso que ela é obrigada a fazer o que você quer na hora que você quer. Isso eu achei muito legal. A maneira de retratar, tipo, tudo bem, ela ganha dinheiro com o sexo, ótimo. Mas se ela falou que não é não, se ela falar que não quer, não quer. Tipo, você pagar alguém para algo não te dá o direito de obrigar a pessoa a fazer algo. Eu achei isso muito legal. E a série tem uma fotografia bonita, músicas interessantes, cenas de luta interessantes, as filmagens aéreas que fazem dos barcos são muito boas. A série é cheia de representatividade, de minorias entre aspas. Por que eu considero minorias entre aspas? Enquanto vocês pensam nisso, pausa para água de novo.
Por quê? Se for parar para pensar, não são bem minorias. Quando você fala de minoria, você tá, pelo menos o que eu entendo de minoria, são pessoas que são consideradas como uma parte menor da sociedade. Mas, por exemplo, você chegar, eu acho que atualmente, por uma questão até de estatística, eu não vou falar o número certo porque eu vou cair no erro, então eu não vou chutar um número. Mas se você pegar a parada LGBTQ de Belo Horizonte, Rio e São Paulo, você vai perceber que é muita gente. Então, assim, não são bem minorias, tem muita gente. E é uma coisa que existe há séculos. E vai existir. E não, gente, eu li uma resenha sobre essa série que eu achei muito legal. Porque uma das coisas que a menina que falou sobre toda a representatividade que tinha na série, que eu achei mais interessante, é que ela fala: isso sempre existiu, isso existe, isso sempre vai existir. Então é algo natural, a gente não pode simplesmente falar, isso nunca existiu. Existiu. Tem filmes, tem séries. Só que, tirando fotografia que eu dou um 10, tirando as músicas da série que eu dou um 10, as cenas de batalha eu dou um 10, representatividade 10. Tudo que, assim, a série é perfeita, assistam, série muito boa. O que eu achei mais legal, o que eu achei mais interessante, o que eu curti, assim, de maneira incrível na série, é que toda a representatividade não foi caricata. O que eu quero dizer com representatividade não caricata? Não foram caricaturas. Não foram personagens sofridos. São sofridos, mas eu falo assim, a mulher, ela não é aquela mulher que está tentando conseguir alguma coisa e para ela conseguir alguma coisa ela precisa do homem. Ela consegue porque é a força dela. Aí você tem o LGBTQ, mas ele não é que a gente se gosta, então eu vou esconder isso. Não, é mostrado. A não ser no caso do Capitão Flint, que quando eles descobrem, aí dá uma treta toda, ele é expulso da marinha, tem toda uma situação de preconceito demonstrado. Mas algumas representações foram feitas respeitando a pessoa, igual a questão do afrodescendente, né, do negro, que ele é representado na série pelos olhos deles. Então é quem sofre preconceito falando sobre preconceito. Não fez caricatura com o afrodescendente, não fez caricatura com o LGBTQ, não fez caricatura com movimentos feministas, não fez caricatura com nada. Demonstrou o preconceito como ele é, demonstrou situações como a do Capitão Flint, que perdeu tudo, única e exclusivamente porque foi descoberto como alguém, um cara que gostava de outro cara. Então todas essas situações, elas passam algo que deu uma beleza de roteiro. E eu acho a série muito legal. Eu não terminei de assistir, mas eu vou assistir. Ela compensa pelo histórico de pirataria, ela compensa pelo histórico de representatividade, ela compensa pelas cenas, ela compensa por tudo. É uma das poucas séries que eu falei ultimamente no canal que eu não tenho absolutamente nada para reclamar dela. Eu tenho uma única coisa: as temporadas são pequenas e são só 4. Eu realmente queria que a série continuasse um pouco mais do que isso, beleza? Então curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho que fica aqui embaixo, eu fico fazendo o sinal do negócio, para vocês espalharem a ideia e várias pessoas virem aqui para me dar aquela força no canal, porque eu faço isso aqui para vocês. E aviso bacana, nós estamos com vídeos às 18 horas e dessa vez a gente está falando sobre administração, como se tornar um excelente administrador, e isso é muito legal para vocês, ok? Tudo de bom para vocês, até a próxima, tchau, tchau!